Uma menina tinha um plano para se aproximar da filha do chefe da máfia, mas a verdade mudou tudo. Esta é Ren. Com apenas 7 anos, ela já havia aprendido uma verdade que a maioria dos adultos nunca enfrenta. Algumas mães não amam os filhos. O armário cheirava a mofo e fumaça de cigarro. Ren pressionou o corpinho pequeno contra a parede dos fundos, entre casacos ruídos por traças e caixas de coisas que a mãe havia roubado ao longo dos anos. Pela fresta da porta, conseguia ver a sala do apartamento no South Side de Chicago. Garrafas de cerveja quebradas no chão, cinzeiros transbordando, um sofá com molas furadas. E a mãe, Diane, de pé no meio de tudo, gritando. Eu disse que terei até sexta-feira. A voz de Diane rachou. Só me dê mais tempo. O homem parado à frente não parecia impressionado. Era alto, encorpado, com uma cicatriz percorrendo a bochecha esquerda. Atrás dele ficavam 2 outros, braços cruzados, bloqueando a porta. Você disse isso há 3 semanas. A voz era calma. Isso tornava pior. 5.000, Diane. Você nos esquivou tempo suficiente. Vou conseguir. Juro. Tenho um jogo amanhã à noite. Tenho um bom pressentimento sobre isso. O homem riu. Não era um som gentil. Um bom pressentimento? Foi o que você disse antes de perder tudo na mesa na terça passada. Ele deu um passo à frente. Estamos cansados de esperar. Ren observava pela fresta. O coração batia rápido, mas não fazia nenhum som. Havia aprendido faz tempo que fazer sons só piorava as coisas. Os olhos de Diane varreram o quarto, desesperados, procurando algo para oferecer. Pousaram na porta do armário. Não. O sangue de Ren esfriou. Espera, Diane disse, a voz de repente mudando. Mais suave, mais calculista. Tenho outra coisa. Algo valioso. Ela foi até o armário e arrancou a porta abruptamente. A luz inundou tudo. Ren piscou. Sai, Diane sibilou, agarrando o braço fino da filha. Ren não resistiu. Resistência significava hematomas. Deixou-se arrastar para a sala, ficando de pé descalça no chão frio e sujo. O homem da cicatriz olhou para ela de cima. A expressão não mudou. O que é isso? Diane empurrou Ren para a frente. Ela tem 7 anos. Saudável. Quieta. Não dá trabalho. Ren sentiu as palavras como golpes físicos, mas não chorou. Havia parado de chorar faz muito tempo. Você pode levá-la, Diane continuou, para liquidar a dívida. Vale mais do que 5.000. Pode-me querer, pode vendê-la. Colocá-la para trabalhar. O que quiser. O quarto ficou em silêncio. Ren ergueu o olhar para a mãe. A mulher que a trouxera ao mundo. A mulher que deveria protegê-la. Diane não olhava de volta. Encarava o homem, esperando a resposta. O homem estudou Ren por um longo momento. Então sacudiu a cabeça. Não trabalho com crianças, ele disse friamente. Você tem até sexta-feira. 5.000, ou tiramos da sua pele. Virou e saiu. Os comparsas o seguiram. A porta bateu. Diane xingou e chutou uma garrafa de cerveja pelo quarto. Estilhaçou contra a parede. Ren ficou perfeitamente imóvel. Observou a mãe entrar furiosa no quarto, já alcançando outra garrafa. Ouviu os xingamentos, o choro, o som de líquido sendo derramado. E na mente, algo se encaixou no lugar. Não era raiva. Não era tristeza. Era algo mais frio, algo mais duro. Olhou ao redor do apartamento. A sujeira, o caos, a mulher que havia acabado de tentar vendê-la como móvel. Ren tinha 7 anos. Não podia brigar. Não podia ganhar dinheiro. Não podia pedir ajuda. Mas conseguia pensar. E conseguia planejar. Os olhos foram para a janela. Para as luzes da cidade além do vidro sujo. Em algum lugar lá fora, crianças dormiam em camas quentinhas. Em algum lugar lá fora, mães de verdade amavam as filhas. Ela ia encontrar esse lugar. Ren fechou os punhos pequenos ao lado do corpo. Preciso sair daqui. Ela sussurrou para si mesma, tão baixinho que ninguém podia ouvir. Não importa o que for preciso. 3 semanas se passaram depois daquela noite. 3 semanas observando. 3 semanas esperando. 3 semanas planejando. Ren aprendeu a se tornar invisível. Movia-se pelo apartamento como uma sombra, observando tudo, não dizendo nada. A mãe nunca notava. Diane estava ocupada demais perseguindo o próximo jogo de cartas, a próxima dose, o próximo esquema desesperado para pagar dívidas que só cresciam. Mas Ren notava tudo. Notou que toda sexta-feira à noite, Diane chegava bêbada em casa. Às vezes tropeçando pela porta à meia-noite, às vezes engatinhando às 3 da manhã. Mas sempre bêbada. Sempre desmaiando no sofá com os sapatos ainda calçados, a boca aberta, roncando alto o suficiente para sacudir as paredes.
Notou que nos sábados de manhã, nada conseguia acordar a mãe. Nem o barulho do trânsito lá fora, nem os vizinhos brigando, nem mesmo os ratos arranhando dentro das paredes. Diane dormia até o fim da tarde, às vezes até à noite, morta para o mundo. Esta era a janela de oportunidade. Ren começou a se preparar em segredo. Sob o colchão fino, escondia coisas. Uma garrafa de água pela metade que enchia no banheiro. Crostas de pão velho guardadas das raras refeições que a mãe se lembrava de providenciar. Um suéter gasto com buracos nos cotovelos, mas ainda quente o suficiente para as noites frias. E o mais importante, um mapa de ônibus. Havia encontrado 3 dias atrás, amassado numa lata de lixo do lado de fora da venda na esquina. O papel estava rasgado e manchado de café, mas ainda conseguia ler as rotas, ainda ver as ruas, ainda traçar as linhas com o dedo. Uma rota em particular chamou a atenção. O ônibus número 17. Rodava do Soundside até a extremidade norte da cidade. E nessa rota havia uma parada que ela lembrava. Orfanato St. Anne. Ren o havia visto apenas uma vez. 6 meses atrás, Diana arrastou consigo para o apartamento de algum homem nas proximidades. Enquanto a mãe estava lá dentro fazendo o que fazia por dinheiro, Ren ficou na calçada e observou o orfanato do outro lado da rua. Viu crianças brincando no pátio. Crianças com roupas limpas. Crianças comendo sanduíches e bebendo suco em caixinhas. Uma mulher de vestido preto comprido com gola branca sorria para elas e limpava o rosto de um menino com um guardanapo. Ren ficou olhando até a mãe sair e puxá-la embora. Mas nunca esqueceu. Aquelas crianças tinham comida. Aquelas crianças tinham camas. Aquelas crianças tinham alguém que sorria para elas. Era para lá que precisava ir. Toda noite antes de dormir no colchão fino, Ren sussurrava as mesmas palavras para si mesma. Não chore. Não seja fraca. Sobreviva, repetia como uma oração. Como uma armadura que construía ao redor do coração. Finalmente, a sexta-feira chegou. Ren ficou sentada no canto da sala, fingindo dormir, ouvindo a mãe se preparar para sair. O cheiro de perfume barato encheu o ar. O clique dos saltos no chão. O tilintar das chaves. Não toque em nada, Diane balbuciou, já meio bêbada antes de sair. E não abra a porta para ninguém. A porta bateu. Ren esperou. As horas rastejaram. O apartamento foi escurecendo. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando contra a janela como dedos batendo com impaciência. Às 2 da manhã, Diane tropeçou pela porta. Deu 3 passos antes de desabar no sofá, murmurando algo sobre azar e carteadores trapaceiros. Em minutos, os roncos começaram. Ren se moveu silenciosamente. Tirou os suprimentos debaixo do colchão, enfiou numa sacola plástica, escorregou em direção ao sofá onde a mãe ficava esparramada. A bolsa de Diane havia caído no chão. Ren se ajoelhou ao lado, o coração martelando. Os dedos pequenos encontraram a carteira. Por dentro, havia apenas uma nota. 20 reais. Ela os pegou. Por um momento, olhou para o rosto da mãe. A maquiagem borrada, as linhas do cansaço, a boca que havia dito você pode levá-la para liquidar a dívida. Ren não sentiu nada. Virou-se e foi até a porta, abriu devagar, saiu para o corredor. A chuva estava mais forte agora. Gotas frias acertaram o rosto quando empurrou a entrada do prédio e pisou na rua escura. Começou a caminhar. Depois a correr. Os pés espirravam nas poças. Os pulmões queimavam. A sacola plástica batia na perna a cada passo. Atrás dela, pela chuva, achou que ouviu algo. Uma voz, fraca e distante. A mãe gritando num sonho bêbado. Ren, traz o dinheiro de volta aqui. Ren não olhou para trás. Continuou correndo, desaparecendo na noite, na chuva, num futuro que teria que construir sozinha porque mais ninguém construiria por ela. A chuva havia parado pela manhã, mas Ren ainda estava encharcada. Ficou parada nos portões de ferro do orfanato St. Anne, tremendo na luz cinza pálida do amanhecer. As roupas coladas à pele. O cabelo aplastado contra o rosto. A sacola plástica na mão continha tudo que possuía no mundo. Um pedaço de pão pela metade, uma garrafa de água vazia, um mapa de ônibus amassado, 20 reais roubados da mãe. Não era muito. Mas era suficiente para chegar até aqui. O orfanato parecia diferente de perto. O prédio era velho, de tijolos vermelhos que haviam desbotado para um marrom empoeirado. Algumas janelas estavam rachadas. A tinta da porta da frente estava descascando. Uma estátua de uma mulher de manto ficava no jardim pequeno, as mãos erguidas em direção ao céu. Mas estava limpo, silencioso e seguro. Ren ergueu a mão e pressionou o interfone ao lado do portão. Por um longo momento, nada aconteceu. Então ouviu passos, o clique de uma trava. O portão rangeu aberto. Uma mulher ficava à frente. Era alta e magra,
vestida num hábito preto comprido com gola branca. O rosto estava marcado pela idade, mas os olhos eram afiados. Moveram-se sobre Ren devagar, absorvendo cada detalhe. As roupas molhadas, a pele pálida, o corpinho pequeno que parecia magro demais para uma criança de 7 anos. E os olhos? Frios, vigilantes. Velhos demais para um rosto tão jovem. Criança, a mulher disse suavemente. De onde você veio? Ren havia praticado este momento na cabeça centenas de vezes. Sabia exatamente o que dizer, exatamente como dizer. Deixou o lábio inferior tremer. Levemente. Só o suficiente. Não tenho ninguém, ela sussurrou. A voz rasgou de propósito. Meus pais morreram num acidente de carro. Não me lembro de nada mais. A expressão da mulher mudou. Preocupação. Pena. Exatamente o que Ren precisava. Qual é o seu nome, querida? Ren. Só Ren. Sem sobrenome? Ren sacudiu a cabeça devagar. Não me lembro. Sinto muito. Só. Acordei e eles haviam ido. Tudo havia ido. A mulher a estudou por um longo momento. Algo piscou nos olhos. Dúvida? Talvez. Suspeita. Mas então suspirou e abriu espaço. Entre, criança. Sou irmã Catherine. Vamos deixá-la quente e alimentada. Ren caminhou pelo portão. Por dentro, o orfanato era simples mas ordeiro. Os pisos eram velhos mas bem varridos. As paredes tinham rachaduras percorrendo-as como rios no mapa. Mas alguém havia pendurado figuras de flores e anjos para cobrir os piores lugares. Irmã Catherine levou para uma cozinha pequena onde uma panela de aveia ficava no fogão. Serviu uma tigela e colocou diante de Ren junto com um copo de água e um pedaço de pão. Coma devagar, ela instruiu. Você parece que não tem uma refeição adequada há dias. Ren comeu. A aveia era simples, quase sem gosto, mas estava quente, e havia suficiente, e ninguém ia arrancar da mão. Enquanto comia, observou pela porta. Conseguia ver um quarto grande cheio de beliches. Crianças de idades diferentes se moviam, algumas fazendo as camas, outras dobrando roupas. Contou rapidamente. 47 crianças. 5 mulheres de hábito preto supervisando. O prédio era velho. A comida era simples. As roupas que as crianças usavam eram de segunda mão e desbotadas. Mas todo mundo estava limpo. Todo mundo tinha sapatos. Todo mundo tinha uma cama. Era melhor. Era muito melhor. Irmã Catherine se sentou do outro lado. Ren, preciso fazer algumas perguntas. Há alguém procurando por você? Alguma família? Ren ergueu o olhar com olhos grandes e inocentes. Não, irmã. Não tem ninguém. Estou completamente sozinha. A mentira saiu suave como água. Perfeita. Irmã Catherine observou por mais um momento. Então assentiu devagar. Pode ficar aqui por enquanto. Vemos o restante depois. Naquela noite, Ren ficou num beliche de baixo num quarto com 11 outras meninas. O colchão era fino mas limpo. O cobertor cheirava a sabão. O travesseiro era achatado mas macio ao redor. As outras crianças dormiam tranquilamente. Sem gritos, sem garrafas quebrando, sem homens estranhos batendo na porta. Pela primeira vez na vida, Ren não tinha que temer ser acordada no meio da noite. Mas não dormiu. Encarou as tábuas do beliche acima. A mente girando como uma máquina. Estava segura por enquanto. Mas segurança não era suficiente. Havia visto como este mundo funcionava. Orfanatos eram apenas salas de espera. As crianças entravam, e se tivessem sorte, alguém as tirava de lá. Precisava ser tirada pelas pessoas certas. Pessoas com dinheiro. Pessoas que pudessem dar uma vida real. Ren fechou os olhos, mas os pensamentos continuaram girando. Tinha 7 anos. Não tinha nada. Não conhecia ninguém. Mas tinha a mente. E isso teria que ser suficiente. Amanhã, começaria a observar, aprender, planejar. O jogo estava apenas começando. 3 meses. Era tudo que levou para Ren se tornar a criança perfeita. Aprendeu as regras do STN rapidamente. Acorda às 6. Faz a cama antes do café. Come o que oferecem sem reclamar. Aulas de manhã. Tarefas à tarde. Orações antes de dormir. Regras simples. Fáceis de seguir. Ren as seguia melhor do que qualquer um. Toda manhã era a primeira a terminar de fazer a cama. Os cantos tocados com perfeição, o travesseiro centralizado perfeitamente. Irmã Catherine passaria durante a inspeção e acenaria com aprovação. Toda tarde, Ren se oferecia para as tarefas mais difíceis. Esfregar os pisos da cozinha, lavar a louça até as mãos pequenas ficarem vermelhas, dobrar a roupa das crianças menores que não conseguiam sozinhas. Nunca reclamou,
Nunca brigou, nunca causou um único momento de problema. As outras crianças notaram. Algumas ressentiam. Uma menina chamada Macy, que estava no STN há 4 anos, certa vez encurralou Ren no corredor. Você acha que é especial? Macy sibilou, agindo toda perfeita. Não vai funcionar. Ninguém nos quer. É por isso que estamos aqui. Ren a olhou com calma. Talvez ninguém queira você. Mas alguém vai querer a mim. O rosto de Macy se contorceu de raiva. Mas antes que pudesse responder, irmã Margaret apareceu virando a esquina, e a menina mais velha se afastou. Ren aprendeu algo naquele dia. Ser boa não era suficiente. Precisava também ser inteligente. Invisível quando necessário, visível quando importava. Começou a observar os casais que vinham visitar. Chegavam 1 ou 2 vezes por mês. Homens e mulheres bem vestidos com sorrisos nervosos e olhos esperançosos. Ren os observava como um falcão observa a presa. Notou padrões. Os casais sempre olhavam primeiro para as crianças menores. Gostavam das que sorriam com facilidade, das que falavam com educação, das que pareciam felizes apesar das circunstâncias. Evitavam as que choravam demais, as que agiam tímidas ou assustadas, as que pareciam danificadas. Ren entendeu. Essas pessoas não procuravam crianças para salvar. Procuravam crianças que tornariam suas vidas mais fáceis. Crianças que se encaixariam nas famílias perfeitas sem causar problemas. Ela podia ser essa criança. Começou a se treinar. Toda noite depois de apagar as luzes, Ren praticava sorrir no espelho pequeno do banheiro. Não largo demais, não forçado demais. Um sorriso gentil e caloroso que chegava aos olhos. O tipo que fazia os adultos se sentirem à vontade. Praticou dizer obrigada de formas diferentes. Suave e doce para as irmãs, brilhante e animado para os visitantes, tímido e grato para pais em potencial. Praticou andar, sentar, inclinar a cabeça levemente quando ouvindo alguém falar. Cada movimento calculado. Cada gesto projetado para criar uma impressão. E praticou cantar. O orfanato tinha um piano velho no salão comum. Às vezes irmã Margaret tocava hinos enquanto as crianças cantavam junto. A maioria murmurava as palavras ou cantava desafinado. Mas Ren cantava com clareza, com perfeição. A voz era alta e pura, cortando o barulho como um raio de luz através das nuvens. Havia descoberto este talento por acidente. Uma tarde, zumbindo para si mesma enquanto dobrava roupas, irmã Catherine parou e a encarou. Criança, onde aprendeu a cantar assim? Ren deu de ombros. Não sei. Simplesmente sai. Era verdade. Não entendia de onde vinha a música. Simplesmente vivia dentro dela, esperando para ser liberada. Começou a usá-la deliberadamente. Cantando suavemente enquanto fazia as tarefas, zumbindo melodias gentis quando os visitantes passavam. Criando a imagem de uma criança inocente e talentosa que merecia uma vida melhor. O plano estava funcionando. 3 meses dentro, Ren havia se tornado a favorita de irmã Catherine. Estava recebendo pequenas responsabilidades, permitia leitura extra na biblioteca, porções levemente maiores nas refeições. Mas uma tarde, enquanto ajudava a limpar as mesas do jantar, ouviu uma conversa que a fez congelar. Irmã Catherine ficava no corredor com irmã Margaret. As vozes eram baixas, mas os ouvidos de Ren eram afiados. Aquela criança, irmã Catherine murmurou. Ren. Há algo nela que me inquieta. O que quer dizer? Irmã Margaret perguntou. Ela é maravilhosa. A criança mais bem comportada que tivemos em anos. É exatamente isso que me incomoda. Irmã Catherine sacudiu a cabeça devagar. Perfeita demais. Controlada demais. Sem birras, sem lágrimas, sem erros. Ela pausou. Crianças não são para ser perfeitas. Especialmente crianças que passaram por trauma. Mas aquela menina é como se estivesse performando. Cada sorriso, cada palavra, cada ação. Irmã Margaret ficou quieta por um momento. Você acha que ela está escondendo algo? Acho que aquela criança carrega algo muito pesado dentro dela. E não sei se algum dia veremos o que realmente é. Nas sombras do refeitório, Ren ficou perfeitamente imóvel. O batimento cardíaco, firme. O rosto, sem expressão. Mas por dentro, um pequeno alarme soava. Estava sendo observada mais de perto do que havia percebido. Precisaria ser mais cuidadosa, mais inteligente, melhor. O jogo estava ficando mais difícil. Mas Ren estava pronta para jogar. O boato se espalhou pelo STN como incêndio. Começou na cozinha onde Ren ajudava irmã Margaret a lavar os pratos do café da manhã. 2 meninas mais velhas sussurravam perto da porta, os olhos arregalados de animação. Ouvi? A família Callahan vem amanhã. Os Callahan? Os ricos? Sim. Doam milhares todo ano.
Irmã Catherine disse que estão trazendo brinquedos e roupas novas para todos. As mãos de Ren pausaram na água com sabão. Callahan. Nunca havia ouvido aquele nome antes. Mas o jeito que as meninas o pronunciavam, com admiração e medo misturados, dizia tudo que precisava saber. Isso era importante. Naquela tarde, Ren se posicionou perto do escritório da irmã durante a hora de orações. A porta estava levemente aberta. Ajoelhou no corredor, fingindo amarrar o sapato, e ouviu. Estou preocupada com amanhã. Irmã Margaret disse quietamente. Você sabe como as crianças ficam quando os visitantes chegam. Especialmente os visitantes como ele. Brandon Callahan é um homem complicado. Irmã Catherine suspirou. Alguns dizem que é perigoso. Outros dizem que é um santo por toda a caridade que doa. O que a senhora acredita? Uma pausa. Acredito que o dinheiro dele mantém este orfanato vivo. É tudo que preciso saber. Irmã Margaret baixou ainda mais a voz. Ouvi que a esposa ainda está em coma. 5 anos. E a filha, a pequena, tem apenas 6. Nunca sorri. Nunca fala com ninguém de fora da família. Pobre criança, Irmã Catherine murmurou. Crescendo sem mãe, rodeada de guarda-costas em vez de amigos. Ren absorveu cada palavra. Brandon Callahan. Rico, poderoso, possivelmente perigoso. Uma esposa em coma. Uma filha chamada Ivy, 6 anos, solitária e silenciosa. A mente começou a girar. Mais tarde naquela noite, enquanto as outras crianças dormiam, Ren ficou acordada no beliche. Olhando para o teto, montando um plano. Os casais que visitavam o STN eram pessoas comuns. Classe média, procurando uma criança, talvez 2. Queriam crianças fáceis, quietas, que não perturbassem as vidas simples. Mas isso era diferente. Brandon Callahan não era comum. Era rico além de qualquer coisa que Ren pudesse imaginar. Rico o suficiente para doar milhares a um orfanato, rico o suficiente para ter guarda-costas e carros pretos e uma mansão em algum lugar da cidade. Um homem assim não se impressionaria com um sorriso educado ou uma cama bem feita. Mas a filha poderia. Ren fechou os olhos. A imagem se formou na mente. Uma menininha triste e solitária, cercada de adultos que assustavam todo mundo. Uma criança que provavelmente tinha tudo que dinheiro podia comprar, mas nada que realmente importava. Uma amiga. Era isso que Ivy Callahan precisava. E Ren podia ser essa amiga. Na manhã da visita, o orfanato fervilhava de energia nervosa. Irmãs corriam de um lado para o outro, endireitando cadeiras e limpando janelas. As crianças foram esfregadas até a pele ficar cor-de-rosa. Todos usavam as melhores roupas. Ren se movia pelo caos com calma. Escolheu o vestido mais limpo, um azul desbotado com flores brancas pequenas. Lavou o rosto 2 vezes, penteou o cabelo até brilhar, depois o trançou cuidadosamente pelas costas. Estudou-se no espelho do banheiro. O vestido era velho mas apresentável. O rosto era fino mas limpo. Os olhos eram brilhantes mas controlados. Perfeito. Agora, o posicionamento. Ren foi para o pátio principal onde as crianças estavam se reunindo. Varreu o espaço rapidamente, calculando linhas de visão e distâncias. A fila da frente já estava cheia com as crianças menores, as que as irmãs queriam que os visitantes notassem primeiro. As crianças mais velhas ficavam atrás, resignadas e desinteressadas. Ren escolheu um ponto perto do caminho do jardim. Não perto demais da frente, não escondida no fundo. Uma posição onde alguém entrando no pátio naturalmente olharia. Visível sem ser óbvia. Perceptível sem ser desesperada. Ficou imóvel e esperou. Às 10 da manhã exatamente, os portões se abriram. 3 carros pretos rolaram para o pátio, os motores ronronando como leões dormindo. A guarnição cromada reluzindo ao sol. Os vidros eram tão escuros que nada por dentro podia ser visto. As crianças ficaram em silêncio. Até as irmãs pareceram prender a respiração. A primeira porta do carro se abriu. Um homem saiu. Era alto, de ombros largos, vestindo um terno escuro que provavelmente custava mais do que tudo que Ren já havia possuído somado. O cabelo era preto, marcado de grisalho nas têmporas. O maxilar era afiado, a postura, rígida. Mas foram os olhos que fizeram a respiração de Ren parar. Frios, calculistas. Os olhos de um homem que havia visto coisas terríveis e feito coisas piores. Brandon Callahan. Atrás dele, outra porta se abriu. Uma figura pequena emergiu, segurada pela mão de uma mulher em uniforme cinza. Ivy Callahan. Era minúscula, mesmo para 6 anos. Pele pálida, cabelo escuro como o do pai, um vestido branco com laço cor-de-rosa que parecia caro e desconfortável. E estava chorando. Não com barulho, não de forma dramática.
Apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas enquanto era puxada para a entrada do orfanato. A outra mão apertava um coelho de pelúcia com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado brancos. Ela não queria estar aqui. Ren observou a menininha lutar contra o aperto da babá. Observou o pai olhar para baixo com um relâmpago de algo que poderia ser dor antes que o rosto endurecesse novamente. E Ren sorriu. Não o sorriso praticado que havia aperfeiçoado no espelho. Algo menor, algo mais real. Porque naquele momento, entendeu. Isso não era apenas uma oportunidade. Era a oportunidade. O jogo havia oficialmente começado. Brandon Callan entrou no orfanato STN como um rei entrando em território conquistado. Os guarda-costas o flanqueavam dos dois lados, 2 à frente, 2 atrás. Os olhos varrendo cada rosto, cada canto, cada sombra. As crianças recuaram instintivamente, se pressionando contra as paredes como coelhos assustados. Irmã Catherine se apressou para cumprimentá-lo. O sorriso era caloroso mas nervoso. As mãos entrelaçadas firmemente à frente. Sr. Callan, muito obrigada por vir. Sua generosidade significa o mundo para nós. Brandon assentiu uma vez. A expressão não mudou. Enquanto os adultos conversavam, Ren mantinha os olhos no verdadeiro alvo. Ivy Callan ficava atrás do pai, quase invisível na sombra dele. A babá havia soltado a mão, mas a menininha imediatamente havia agarrado o paletó de Brandon. Os nós dos dedos estavam brancos. O coelho de pelúcia estava esmagado contra o peito. Parecia aterrorizada. As outras crianças a encaravam com curiosidade. Algumas sussurravam entre si. Um menino apontou e deu uma risadinha. Os olhos de Ivy foram para o chão. O lábio inferior tremeu. Ren reconheceu aquele olhar. Já havia usado muitas vezes. O olhar de uma criança que queria desaparecer. Era a hora. Ren alcançou o bolso do vestido e tirou um pequeno pregador de cabelo. Era em formato de borboleta com asas pequenas azuis e roxas. Uma das poucas coisas que havia guardado da vida anterior. Não porque significasse algo, mas porque sabia que poderia ser útil algum dia. Hoje era aquele dia. Começou a caminhar devagar pelo pátio. Não em direção a Ivy. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, caminhou em ângulo, passando alguns metros de onde a menininha ficava de pé. No momento exato certo, Ren deixou o pregador de borboleta escorregar dos dedos. Pousou no chão com um clique suave. As asas roxas capturaram a luz do sol. Ren continuou andando. 3 passos, 4, 5. Espera. Uma voz pequena, alta e incerta. Ren parou. Virou devagar. Ivy Callan vinha correndo em direção a ela. Correndo. O coelho de pelúcia batendo no lado, os sapatos brancos caros raspando contra o concreto. Parou diante de Ren, ofegando, e estendeu o pregador de borboleta. Você deixou cair? Ivy sussurrou. A voz era mal audível. Vi cair. Ren olhou para o pregador, depois para Ivy. Deixou a surpresa lavar sobre o rosto. Suave, genuína, grata. Oh, muito obrigada. Nem percebi. Você o salvou para mim. Ivy piscou. Um leve ruborizar cruzou as bochechas pálidas. É bonito, ela murmurou, olhando para a borboleta. Gosto de borboletas. Ren sorriu. Não um sorriso praticado. Algo mais caloroso, mais real. Eu também. São minha coisa favorita. Ela inclinou a cabeça levemente. Qual é o seu nome? Ivy. Que nome lindo. Como a planta que trepa pelas paredes e nunca desiste. Os olhos de Ivy se arregalaram. Ninguém nunca disse isso antes. Ren se ajoelhou para ficarem na mesma altura. Olho no olho. Sou Ren. Como o pássaro. Minha mãe costumava dizer que os rens são pequenos mas corajosos. Era uma mentira. Diane nunca havia dito nada gentil sobre o nome de Ren. Mas Ivy não sabia isso. A menininha a encarou com algo novo nos olhos. Não medo, não suspeita. Admiração. Você mora aqui? Ivy perguntou suavemente. Sim. Este é o meu lar agora. É bom? Ren considerou a pergunta. É seguro. E as irmãs são gentis. Mas às vezes... Ela deixou a voz sumir, olhou para o lado, deixou uma pontada de tristeza aparecer. Às vezes o quê? Ivy insistiu. Às vezes me sinto solitária. As palavras ficaram suspensas no ar entre elas. Ivy apertou o coelho com mais força. Eu também me sinto solitária, ela sussurrou. O tempo todo. Antes que Ren pudesse responder, uma sombra caiu sobre as duas. Brandon Callan ficava a 1 metro de distância. Os guarda-costas haviam-se movido com ele, formando uma parede silenciosa atrás do empregador. O coração de Ren parou, mas ela não encolheu, não ficou de pé,
não quebrou o contato visual com Ivy. Papai. Ivy virou para o pai. E então algo milagroso aconteceu. Ela sorriu. Um sorriso real. Pequeno e tímido, mas inconfundível. A primeira expressão genuína de felicidade que Ren havia visto no rosto dela desde que os Callahan chegaram. Papai, esta é Ren. Ela é minha amiga. Brandon Callahan olhou para a filha. Depois os olhos foram para Ren, ainda ajoelhada no concreto. Ela encontrou o olhar diretamente. Sem medo, sem cálculo. Só calma. Por um longo momento, ninguém se moveu. Sua amiga? A voz de Brandon era baixa e rouca. Ivy a sentiu animada. Ela também gosta de borboletas. E o nome dela significa pássaro corajoso. Ela pode vir brincar comigo? A expressão de Brandon permaneceu ilegível. Mas algo mudou nos olhos. Algo que Ren não conseguia identificar completamente. Ele olhou para a filha. Para o primeiro sorriso em meses, talvez mais. Depois olhou para a menina pequena no vestido azul desbotado, que havia de alguma forma feito isso acontecer. Vamos ver, ele disse quietamente. Mas Ren ouviu o que ele não disse. A porta havia-se aberto. Só uma fresta, só o suficiente. E ela tinha a intenção de passar por ela pelo resto da manhã, e Ivy Callahan se recusou a sair do lado de Ren. A babá tentou 2 vezes afastá-la. Os guarda-costas trocaram olhares desconfortáveis. Até a irmã Catherine se aproximou com sugestões gentis sobre se juntar às outras crianças para a cerimônia de doações. Ivy ignorou todos. Quero ficar com Ren, ela declarou, a mãozinha apertando os dedos de Ren com força surpreendente. Ela é minha amiga. Ren desempenhou o papel perfeitamente. Não se agarrou, não empurrou, simplesmente deixou Ivy segurar enquanto irradiava calma e calor como uma chama gentil. Quer ver o jardim? Ren perguntou suavemente. Tem flores atrás do prédio. Posso mostrar, se quiser. Os olhos de Ivy iluminaram. Sério? Que tipo de flores? Todos os tipos. Rosas, margaridas, até alguns girassóis que cresceram por acidente. Ela olhou para o pai, esperança cintilando no rosto. Brandon ficava a alguns metros de distância. A expressão ainda ilegível. Mas depois de um momento, deu um único aceno. Fique onde os guardas possam ver você, ele disse. Ivy praticamente arrastou Ren para os fundos do orfanato. O jardim era pequeno, encravado entre o velho prédio de tijolos e uma grade enferrujada. As irmãs o haviam plantado anos atrás, e gerações de crianças ajudaram a cuidar. Algumas rosas estavam muito crescidas. As margaridas cresciam em cachos selvagens. Um trio de girassóis se apoiava na grade, os rostos dourados voltados para o céu. Não era muito. Mas para Ivy, bem podia ter sido paraíso. É tão bonito. Ela respirou, soltando a mão de Ren para tocar uma pétala de rosa. Temos jardins em casa, mas não são assim. Como são? Ivy franziu o senho. Perfeitos. Tudo em fila. Os jardineiros não me deixam tocar em nada. Ren se ajoelhou ao lado dela. Aqui, você pode tocar no que quiser. As flores não se importam. Ivy estendeu a mão hesitante, acariciando a rosa como se fosse uma criatura viva. Como esta se chama? Rosa trepadeira. Vê como sobe pela parede. Começa pequena, mas fica-se alcançando mais e mais alto. Como se tentasse escapar. Ivy pausou. A pergunta era estranhamente perspicaz para uma criança de 6 anos. Talvez, Ren disse suavemente. Ou talvez esteja tentando encontrar o sol. Ivy considerou isso. Gosto mais assim. Passaram a hora seguinte no jardim. Ren nomeou cada flor que conhecia e inventou histórias para as que não conhecia. As margaridas eram irmãs que sempre ficavam juntas. Os girassóis eram guardas protegendo as plantas menores. As rosas eram rainhas, belas mas espinhosas. Ivy ouvia tudo com olhos grandes e famintos. Riu quando Ren fez as flores falar em vozes bobas. Engasgou quando Ren descreveu como as borboletas ajudam as flores a crescer. Bateu palmas quando uma borboleta de verdade pousou numa margarida, como se Ren a tivesse invocado por magia. Por aqueles momentos, Ivy não era a filha de um homem perigoso. Era apenas uma criança. Uma criança solitária que havia finalmente encontrado alguém que prestava atenção. Do outro lado do pátio, Brandon Callahan observava. O homem de maior confiança, Marcos, ficava ao lado. Alto, de ombros largos, com um rosto que não revelava nada. Estava com Brandon há 15 anos. Senhor? Marcos disse quietamente. Quem é aquela criança? Brandon não respondeu imediatamente. Os olhos permaneceram fixos no jardim, no rosto risonho da filha, na menina pequena no vestido azul que havia desbloqueado algo em Ivy que nenhum terapeuta, nenhuma babá, nenhum brinquedo caro havia alcançado. Não sei, Brandon finalmente disse. Mas descubra.
Marcos assentiu e deu um passo para fazer uma ligação. Brandon permaneceu imóvel, observando. Quando chegou a hora de ir embora, o sorriso de Ivy desapareceu instantaneamente. Não! Ela agarrou o braço de Ren, as lágrimas já escorrendo pelas bochechas. Não quero ir. Quero ficar com Ren. A babá deu um passo à frente. Senhorita Ivy, por favor. Seu pai está esperando. Não me importo. A voz de Ivy se elevou no lamento. Ren é minha amiga. Não tenho nenhuma amiga em casa. Por favor, papai. Por favor. Brandon caminhou devagar. O pátio ficou em silêncio. Até as irmãs prenderam a respiração. Ele se ajoelhou diante da filha. O corpo enorme pareceu amolecer levemente, os olhos frios aquecendo por um único grau. Ivy, ele disse quietamente. Precisamos ir para casa agora. Mas quero ver Ren de novo. Promete. Promete. Brandon ergueu o olhar para Ren. Ela ficou perfeitamente imóvel. O rosto mostrando exatamente a quantidade certa de tristeza, exatamente a quantidade certa de esperança. Não desesperada, não calculista. Apenas uma criança solitária se despedindo de uma amiga. Brandon a estudou por um longo momento. Depois voltou para Ivy. Semana que vem, ele disse. Voltamos semana que vem. As lágrimas de Ivy pararam instantaneamente. Sério? Você promete? Prometo. Ela jogou os braços ao redor do pescoço. Brandon ergueu facilmente, ficando de pé com a filha pressionada contra o ombro. Deu a Ren um último olhar antes de virar e caminhar em direção aos carros esperando. Os portões fecharam atrás do comboio. Os veículos pretos desapareceram pela rua. O orfanato voltou ao silêncio normal. Ren ficou de pé na janela do salão comum, observando o último carro sumir virando esquina. O reflexo a encarava de volta no vidro empoeirado. Ela se permitiu um sorriso pequeno. Passo 1. Ela sussurrou tão quietinho que ninguém podia ouvir. Concluído. Brandon Callahan cumpriu a promessa. Todo sábado de manhã, o comboio preto rolava pelos portões do orfanato STN. Todo sábado, Ivy saía do carro antes que ele parasse completamente, procurando um rosto entre a multidão de crianças. Ren. Ren. E todo sábado, Ren estava esperando. A amizade floresceu rapidamente como flores silvestres após a chuva. Brincavam de esconde-esconde nos corredores. Desenhavam figuras com giz de cera doados pela Fundação Callahan. Sentavam juntas no jardim, tecendo histórias sobre nuvens e borboletas e reinos mágicos onde ninguém era jamais triste. Para Ivy, era alegria pura. A menina solitária que nunca sorria agora ria todo fim de semana. A criança que se agarrava à perna do pai agora corria livremente pelo orfanato, confiante e alegre. Para Ren, era calculado. Cada jogo, cada história, cada momento de riso compartilhado era mais um fio tecido na teia que estava construindo. Mas em algum ponto no caminho, o cálculo começou a se borrar. Uma tarde, enquanto sentavam no jardim fazendo coroas de flores, Ivy fez uma pergunta que pegou Ren desprevenida. Ren, você sabe alguma música? As mãos de Ren pausaram no caule da margarida. Músicas? Que tipo de músicas? Cantigas de ninar. As suaves? Havia algo estranho na voz de Ivy. Uma tristeza que não combinava com a alegria habitual. Conheço algumas, Ren disse com cuidado. Por que pergunta? Ivy olhou para as próprias mãos. Minha mamãe costumava-me cantar todas as noites antes de dormir. A voz rasgou, mas ela ficou machucada. E não consegue mais cantar. Ren sentiu algo se torcer no peito. Uma sensação desconhecida. O que ela cantava para você? You Are My Sunshine. Era a nossa música especial. Os olhos de Ivy se encheram de lágrimas. Tento me lembrar, mas não consigo. Toda vez que tento cantar, eu não consigo. As palavras emperram. Ren entendeu. A música não era apenas música para Ivy. Era a mãe. E tentar cantá-la significava enfrentar a perda que não conseguia assentar. Talvez, Ren disse devagar, você só precise de alguém para cantar junto. Ivy ergueu o olhar. Você cantaria? Ren hesitou. Cantar era algo particular para ela. Algo real, não parte da performance que mantinha todo dia. Mas os olhos de Ivy eram tão desesperados, tão esperançosos. Tudo bem? Ren ouviu a si mesma dizer. Mas começamos com músicas fáceis primeiro. Depois chegamos à que você realmente quer. Começaram naquela mesma tarde. Ren ensinou melodias simples a Ivy. Brilha, brilha, estrelinha. Rema, rema, rema o barco. Músicas sem memórias dolorosas vinculadas. Era paciente, nunca pressionando, nunca criticando. Quando a voz de Ivy vacilava, Ren simplesmente sorria e começava de novo. Você está indo muito bem. Só respira. Sente a música.
Semana a semana, a voz de Ivy foi ficando mais forte. O medo desvaneceu. A alegria voltou. E Ren se descobriu esperando por essas lições. Porque avançavam o plano, mas porque algo em ensinar Ivy parecia certo. Brandon notou. Sempre havia observado de longe durante as visitas, conduzindo negócios no celular ou conversando com a irmã Catherine sobre doações futuras. Os guarda-costas formavam um perímetro. A atenção parecia estar em outro lugar. Mas os olhos sempre voltavam à filha e à menina pequena que a havia transformado. Marcos, Brandon disse num sábado, observando Ren ajudar Ivy com um verso particularmente difícil. O que a verificação de antecedentes revelou. Marcos consultou uma pasta. Não muito, senhor. As irmãs dizem que chegou há uns 6 meses. Afirma que os pais morreram num acidente de carro. Sem outra família. Sem registros para verificar a história. Sem registros nenhum que possamos encontrar. É incomum. É. Mas ela também tem 7 anos. Seja qual for o passado, é apenas uma criança. Brandon assistiu Ren demonstrar uma técnica de respiração para Ivy. Assistiu ajustar a postura, guiar as mãos, elogiar o progresso. Tinha apenas 7 anos, mas portava como alguém muito mais velho. Alguém que havia visto demais e aprendido a sobreviver. Lembrava Brandon a si mesmo naquela idade. O pensamento o perturbou. Uma tarde no final do outono, Brandon chegou ao orfanato mais cedo do que o costume. Uma reunião havia sido cancelada, e ele se viu com tempo livre inesperado. Caminhou pelos corredores quietos, procurando Ivy. As irmãs apontaram para o jardim. Enquanto se aproximava da porta dos fundos, ouviu algo que o fez parar. Canto. Uma voz, alta e pura, flutuando pelo ar de outono como luz da manhã. A melodia era familiar. Dolorosamente familiar. E o ar mais sunshin, my only sunshin. O coração de Brandon se contraiu. Empurrou a porta devagar, sem querer perturbar o som. Pisou no caminho do jardim, seguindo a voz pelas rosas muito crescidas e os girassóis inclinados. E então os viu. Ivy estava sentada no velho banco de madeira, os olhos fechados, as mãos entrelaçadas no colo. Ao lado, Ren cantava. A voz dela era extraordinária. Clara e poderosa, mas de alguma forma gentil. Preencheu o jardim, se enrolando ao redor das flores, flutuando para o céu cinza. E o LL Nevernou, Diar, Almas e Love You. Brandon ficou congelado. 20 anos caíram. Era um menino de novo, parado num quarto de hospital, segurando a mão da irmãzinha enquanto ela cantava essa mesma música. A voz dela havia ficado fraca por então, se apagando, mas ainda bonita. Lily morreu 3 dias depois. Brandon havia enterrado aquela memória fundo. Trancado num cofre dentro do coração e jogado a chave fora. Havia construído um império, se casado com uma mulher linda, dado à luz 2 filhas. Havia se tornado poderoso o suficiente para que ninguém pudesse jamais machucá-lo de novo. Mas algumas feridas nunca cicatrizam. E algumas músicas as abrem de par em par. A canção terminou. Ivy abriu os olhos e bateu palmas. Isso foi lindo, Ren. Ensina de novo. Ren riu suavemente. Depois ergueu o olhar. Os olhos se encontraram. Brandon Callahan e a menina órfã se olharam pelo jardim de outono. Nenhum dos dois falou. Mas algo havia mudado. Algo que não podia ser desfeito. Brandon não conseguia se mover. Os pés haviam-se transformado em pedra. A respiração havia parado em algum lugar no peito. O mundo ao redor desvanceu até restar apenas a voz. Please don't take my sunshine away. A nota final ficou no ar de outono, puro e tremendo, como um fio de ouro esticado entre o céu e a terra. Depois se apagou, dissolvendo no farfalhar das folhas mortas e no distante zumbido do trânsito da cidade. Mas dentro da mente de Brandon, outra voz cantava. Mais pequena, mais fraca. 20 anos atrás. Mas nunca esquecida. Lily. A memória despencou como uma onda. Um quarto de hospital. Paredes brancas, máquinas bipando em ritmo constante. O cheiro de antisséptico e flores que não conseguiam mascarar o cheiro da morte se aproximando. A irmã tinha 8 anos. Ele, 16. Os pais ficavam junto à janela se sustentando mutuamente, fingindo ser fortes enquanto o mundo desmoronava. Lily ficava na cama, tubos saindo dos braços. O corpinho encolhendo um pouco mais a cada dia. Os médicos disseram que o coração estava falhando. Nada mais podia ser feito. Só esperar. Só observar. Só rezar. Mas Lily ainda sorria. Mesmo no fim, ela sorria. Brandon, ela havia sussurrado, a voz como papel rasgando. Canta comigo. Ele não conseguia. A garganta estava fechada. Os olhos ardiam com lágrimas que se recusava a derramar. Então Lily cantou sozinha.
You are my sunshine, my only sunshine. A voz rachou nas notas altas. A respiração vinha em solavancos curtos. Mas ela continuou cantando, continuou segurando a mão dele, continuou olhando com aqueles olhos castanhos enormes que sempre viam o melhor em todos. You make me happy when skis are grey. Ele se lembrava de apertar os dedos dela, se lembrava de prometer que tudo ficaria bem. Se lembrava de mentir porque a verdade era horrível demais para pronunciar. You will never know, dear, how much I love you. A máquina começou a bipar mais rápido. Enfermeiras entraram correndo. Alguém o afastou da cama. Please don't take my sunshine away. Essas foram as últimas palavras que Lily jamais disse. 3 dias depois, ela havia ido. Brandon havia enterrado aquela memória fundo. Trancado num cofre dentro do coração e jogado a chave fora. Mas agora, parado naquele jardim de orfanato, assistindo uma órfã de 7 anos cantar para a filha, sentiu algo que não havia sentido em anos. Esperança. Foi lindo, Ren. A voz de Ivy o trouxe de volta ao presente. Ela batia palmas, o rosto iluminado de alegria. Você soou como um anjo. Pode me ensinar de novo? Ren riu suavemente. Depois ergueu o olhar. Os olhos se encontraram. Brandon Callahan e a menina órfã se olharam pelo jardim de outono. Nenhum dos dois falou. Mas algo havia mudado. Brandon deu um passo à frente. Os sapatos esmagaram o cascalho do caminho. Ambas as meninas ergueram o olhar. Ivy pulou para os pés. Papai, ouviu Ren cantar? Não foi incrível? Brandon assentiu devagar. Os olhos nunca saíram do rosto de Ren. A menina encontrou o olhar sem pestanejar. Sem medo, sem nervosismo. Só aceitação calma, como se houvesse esperado por ele. Aquela música, Brandon disse. A voz estava mais rouca que o habitual. Onde você aprendeu? Ren inclinou a cabeça levemente. É uma música famosa. Todo mundo sabe. Mas você não apenas sabe. Você sente. Ele pausou. Quem lhe ensinou a cantar assim? Um relâmpago de algo passou pelos olhos de Ren. Surpresa, talvez, ou reconhecimento de uma pergunta que não havia antecipado. Ninguém me ensinou, ela disse quietamente. Aprendi sozinha, ouvindo as outras pessoas, copiando o que ouvia. Brandon estudou. 7 anos. Sem treinamento formal. Sem professores. No entanto, uma voz que conseguia alcançar dentro do peito de um homem e apertar o coração até sangrar. Você está mentindo, ele disse. Não como acusação. Apenas declarando um fato. Ren não desviou o olhar. Não estou. Nunca tive ninguém para me ensinar nada. Tudo que sei, aprendi sozinha. As palavras ficaram entre eles. Brandon ouviu o que ela não dizia. A solidão, a luta, a determinação de sobreviver sem a ajuda de ninguém. Entendia mais do que ela poderia saber. Ivy, Brandon virou para a filha. Você tem um dom, ele disse suavemente para Ren. Um dom raro. Nunca deixe ninguém te tirar isso. A compostura de Ren rachou por apenas um segundo. Um relâmpago de vulnerabilidade, um vislumbre da criança sob a armadura. Não vou, ela sussurrou. Brandon ficou de pé e tomou a mão de Ivy. Hora de ir. Mas o pai volta semana que vem. Ele lançou a Ren um último olhar. E conversamos mais. Virou e foi embora, a filha pulando ao lado. Ren ficou no banco, observando-os ir. O coração batia mais rápido do que o normal. As mãos tremiam levemente. Algo havia mudado. Conseguia sentir. Brandon Callahan não estava mais apenas observando. Estava vendo ela. E não sabia completamente o que isso significava. 2 semanas depois, Brandon Callahan voltou ao STN sozinho. Sem comboio, sem guarda-costas. Só um carro e Marcos esperando lá fora. Irmã Catherine foi recebê-lo na porta, o rosto pálido de preocupação. Sr. Callahan, onde está Ivy? Em casa. Esta não é uma visita social. A voz de Brandon era firme. Preciso falar com Ren em particular. 5 minutos depois, Ren estava sentada do outro lado dele no escritório apertado de irmã Catherine. Do lado de fora, a sombra da freira passeava nervosamente atrás do vidro fosco. Brandon se inclinou para a frente. Me conte sobre você. Ren havia-se preparado para isso. Deixou a voz tremer levemente. Meus pais morreram quando eu tinha 5 anos. Acidente de carro. Não me lembro de muito. Só luzes, barulho, depois acordar sozinha. E depois? Morei com pessoas diferentes. Nenhuma conseguia-me ficar por muito tempo. Eventualmente, encontrei o caminho até aqui. Brandon ouviu sem expressão. Quais eram os nomes dos seus pais? Não me lembro. O médico disse que o trauma me fez esquecer. Conveniente. A palavra cortou o ar.
Ele não acreditava. Ren conseguia ver claramente. Mas ele não pressionou mais. Minha filha mudou desde que te conheceu, Brandon disse. Ela ri de novo. Pede para vir aqui todos os dias. Você fez isso. Ren esperou. Estive-te observando. Você é diferente das outras crianças. Mais inteligente, mais consciente. Ele pausou. Não sei a história real. Honestamente, não me importo. O que importa é minha filha. Inclinou-se mais para perto. Venha morar conosco. Seja a companheira de Ivy. Você terá seu próprio quarto. Educação. Tudo que precisar. O coração de Ren disparou. Era o momento. O objetivo que havia trabalhado por meses. Mas não podia mostrar. Deixou os olhos se arregalarem, a respiração prender. Você quer que eu more com vocês? Mas sou ninguém. Você tem algo mais valioso que dinheiro. Consegue alcançar minha filha quando ninguém mais consegue. Ren olhou para baixo, piscando rapidamente. Não posso aceitar, ela sussurrou. Brandon franziu o senho. Por quê? Porque não mereço. Você não sabe quem eu realmente sou. E se decepcionar Ivy? Uma lágrima rolou pela bochecha. Fui abandonada tantas vezes. Brandon se ajoelhou diante dela, encontrando os olhos. Você não decide o que merece. Eu sim. E decidi. Você vem para casa conosco. Ren o encarou. Depois lentamente, assentiu. Tudo bem? Ela sussurrou. Brandon ficou de pé e abriu a porta. Irmã Catherine, prepara as coisas dela. Ela vai embora hoje. Hoje? Mas a papelada. Meus advogados cuidam disso. Ele relanceou Ren uma última vez. 20 minutos. Depois saiu. Ren ficou sozinha, o coração martelando. Havia conseguido. Um pequeno sorriso triunfante cruzou o rosto. Mas sob a vitória, algo inesperado se mexeu. Um sussurro minúsculo de algum lugar fundo dentro dela. E se isso não for mais apenas um jogo? Ela o empurrou para baixo. O próximo capítulo estava começando. A propriedade Callahan tirou a respiração de Ren. Portões de ferro se abriram enquanto o carro se aproximava. Uma longa entrada ladeada de carvalhos se estendia em direção a uma mansão que parecia saída de um conto de fadas. Paredes de pedra branca, janelas altas reluzindo ao sol da tarde. Uma fonte no pátio circular, a água cintilando como diamantes. Ren pressionou o rosto na janela do carro, os olhos arregalados. Havia imaginado a riqueza. Havia sonhado com o luxo. Mas nada a havia preparado para isso. O carro parou diante da entrada principal. Marcos abriu a porta. Ren saiu devagar, segurando a sacola pequena com tudo que possuía. Antes que pudesse dar outro passo, a porta da frente abriu de repente. Ren, você está aqui. Ivy veio voando pelos degraus de pedra, o cabelo escuro esvoaçando atrás. Colidiu com Ren com tal força que as duas quase tombaram. Papai disse que você fica para sempre. É verdade? É mesmo verdade? Ren se firmou. Um sorriso genuíno rompendo pelo rosto. É verdade. Estou ficando. Ivy guinchou de alegria. Agarrou a mão de Ren e a puxou em direção à casa. Vem, preciso te mostrar tudo. Por dentro da mansão era ainda mais avassalador. Pisos de mármore, lustres de cristal, quadros em molduras douradas, escadarias que se curvavam para cima como fitas de madeira polida. Ivy arrastou Ren de quarto em quarto, falando sem parar. Ren absorvia tudo silenciosamente. A mente catalogando cada detalhe, o layout da casa, a localização das saídas, as posições das câmaras de segurança. Velhos hábitos. Finalmente, Ivy parou diante de uma porta no segundo andar. E este, ela anunciou dramaticamente, é o seu quarto. Empurrou a porta. Ren entrou e congelou. O quarto era maior do que o apartamento inteiro que havia compartilhado com Diane. Uma cama de dossel com cortinas brancas ficava junto a uma parede. Uma escrivaninha junto à janela com vista para os jardins. Um guarda-roupa revelava fileiras de roupas novas no tamanho certo. Tudo era macio, limpo, bonito. Para ela. Você gostou? Ivy saltitava nos calcanhares. Ajudei a escolher as cores. A senhora queria rosa, mas eu disse que você gostaria mais de azul por causa do pregador de borboleta. Ren não conseguia falar. A garganta havia fechado. Foi até a cama e tocou o cobertor. Era mais macio do que qualquer coisa que já havia sentido. Sentou devagar, afundando no colchão como caindo em uma nuvem. É perfeito, ela sussurrou. Ivy brilhou. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer.
Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino, para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz: continuem. Continuem a contar estas histórias. E conversamos mais. Virou e foi embora, a filha pulando ao lado. Ren ficou no banco, observando-os ir. O coração batia mais rápido do que o normal. As mãos tremiam levemente. Algo havia mudado. Conseguia sentir. Brandon Callan não estava mais apenas observando. Estava vendo ela. E não sabia completamente o que isso significava. 2 semanas depois, Brandon Callan voltou ao STN sozinho. Sem comboio, sem guarda-costas. Só um carro e Marcos esperando lá fora. Irmã Catherine foi recebê-lo na porta, o rosto pálido de preocupação. Sr. Callan, onde está Ivy? Em casa. Esta não é uma visita social. A voz de Brandon era firme. Preciso falar com Ren em particular. 5 minutos depois, Ren estava sentada do outro lado dele no escritório apertado de irmã Catherine. Do lado de fora, a sombra da freira passeava nervosamente atrás do vidro fosco. Brandon se inclinou para a frente. Me conte sobre você. Ren havia-se preparado para isso. Deixou a voz tremer levemente. Meus pais morreram quando eu tinha 5 anos. Acidente de carro. Não me lembro de muito. Só luzes, barulho, depois acordar sozinha. E depois? Morei com pessoas diferentes. Nenhuma conseguia me ficar por muito tempo. Eventualmente, encontrei o caminho até aqui. Brandon ouviu sem expressão. Quais eram os nomes dos seus pais? Não me lembro. O médico disse que o trauma me fez esquecer. Conveniente. A palavra cortou o ar. Ele não acreditava. Ren conseguia ver claramente. Mas ele não pressionou mais. Minha filha mudou desde que te conheceu, Brandon disse. Ela ri de novo. Pede para vir aqui todos os dias. Você fez isso. Ren esperou. Estive-te observando. Você é diferente das outras crianças. Mais inteligente, mais consciente. Ele pausou. Não sei a história real. Honestamente, não me importo. O que importa é minha filha. Inclinou-se mais para perto. Venha morar conosco. Seja a companheira de Ivy. Você terá seu próprio quarto. Educação. Tudo que precisar. O coração de Ren disparou. Era o momento. O objetivo que havia trabalhado por meses. Mas não podia mostrar. Deixou os olhos se arregalarem, a respiração prender. Você quer que eu more com vocês? Mas sou ninguém. Você tem algo mais valioso que dinheiro. Consegue alcançar minha filha quando ninguém mais consegue. Ren olhou para baixo, piscando rapidamente. Não posso aceitar, ela sussurrou. Brandon franziu o senho. Por quê? Porque não mereço. Você não sabe quem eu realmente sou. E se decepcionar Ivy? Uma lágrima rolou pela bochecha. Fui abandonada tantas vezes. Brandon se ajoelhou diante dela, encontrando os olhos. Você não decide o que merece. Eu sim. E decidi. Você vem para casa conosco. Ren o encarou. Depois lentamente, assentiu. Tudo bem? Ela sussurrou. Brandon ficou de pé e abriu a porta. Irmã Catherine, prepara as coisas dela. Ela vai embora hoje. Hoje? Mas a papelada. Meus advogados cuidam disso. Ele relanceou Ren uma última vez. 20 minutos. Depois saiu. Ren ficou sozinha, o coração martelando. Havia conseguido. Um pequeno sorriso triunfante cruzou o rosto. Mas sob a vitória, algo inesperado se mexeu. Um sussurro minúsculo de algum lugar fundo dentro dela. E se isso não for mais apenas um jogo? Ela o empurrou para baixo. O próximo capítulo estava começando. A propriedade Callan tirou a respiração de Ren. Portões de ferro se abriram enquanto o carro se aproximava. Uma longa entrada ladeada de carvalhos se estendia em direção a uma mansão que parecia saída de um conto de fadas. Paredes de pedra branca, janelas altas reluzindo ao sol da tarde. Uma fonte no pátio circular, a água cintilando como diamantes. Ren pressionou o rosto na janela do carro, os olhos arregalados. Havia imaginado a riqueza. Havia sonhado com o luxo. Mas nada a havia preparado para isso. O carro parou diante da entrada principal. Marcos abriu a porta. Ren saiu devagar, segurando a sacola pequena com tudo que possuía. Antes que pudesse dar outro passo, a porta da frente abriu de repente. Ren, você está aqui. Ivy veio voando pelos degraus de pedra, o cabelo escuro esvoaçando atrás. Colidiu com Ren com tal força que as duas quase tombaram.
Papai disse que você fica para sempre. É verdade? É mesmo verdade? Ren se firmou. Um sorriso genuíno rompendo pelo rosto. É verdade. Estou ficando. Ivy guinchou de alegria. Agarrou a mão de Ren e a puxou em direção à casa. Vem, preciso te mostrar tudo. Por dentro da mansão era ainda mais avassalador. Pisos de mármore, lustres de cristal, quadros a molduras douradas, escadarias que se curvavam para cima como fitas de madeira polida. Ivy arrastou Ren de quarto em quarto, falando sem parar. Ren absorvia tudo silenciosamente. A mente catalogando cada detalhe, o layout da casa, a localização das saídas, as posições das câmaras de segurança. Velhos hábitos. Finalmente, Ivy parou diante de uma porta no segundo andar. E este, ela anunciou dramaticamente, é o seu quarto. Empurrou a porta. Ren entrou e congelou. O quarto era maior do que o apartamento inteiro que havia compartilhado com Diane. Uma cama de dossel com cortinas brancas ficava junto a uma parede. Uma escrivaninha junto à janela com vista para os jardins. Um guarda-roupa revelava fileiras de roupas novas no tamanho certo. Tudo era macio, limpo, bonito. Para ela. Você gostou? Ivy saltitava nos calcanhares. Ajudei a escolher as cores. A senhora queria rosa, mas eu disse que você gostaria mais de azul por causa do pregador de borboleta. Ren não conseguia falar. A garganta havia fechado. Foi até a cama e tocou o cobertor. Era mais macio do que qualquer coisa que já havia sentido. Sentou devagar, afundando no colchão como caindo em uma nuvem. É perfeito, ela sussurrou. Ivy brilhou. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz, continuem. Continuem a contar estas histórias.